Hum. Oi, Tiz, como é que você tá, irmão? Ó, pra gente manter o prazo de hoje, mas pelo tardar da hora, eu vou fazer hoje 3 vídeos mais rápidos pra mostrar o racional, tá? Que tá por trás do processo, porque você vai ver que existe uma complexidade ali pra gente poder entender o como fazer essa entrega, o como ser percebido e o como juntar pontos que tem ali o seu contexto social que demanda uma atenção, né? Antirracismo, feminismo, contra a colonialidade, uma nova forma ali de masculinidade, como a gente entrega isso, como a gente faz isso. Então eu quero mostrar muito mais esse racional para você, tá? E aí na segunda, ou qualquer dúvida que você tiver, eu faço um vídeo mais explicativo. Mas meu amigo, vamos lá, ó. Essa é a nossa agenda, então a gente tem uma robustez bastante grande para qualificar cada vírgula que a gente está propondo, tá? E a minha ideia nesse primeiro vídeo é passar pelo racional da pesquisa, da pesquisa que sustenta, né, todo o racional de forma mais clara para poder passar um pouco mais para o racional e para o conceito de uma forma mais organizada e dar-lhe um pouco mais de atenção também no portfólio, na identidade de portfólio, para você poder ver, né, o que faz sentido, se faz sentido e se sim, como a gente pode já pensando ali nesse universo de priorização. Um ponto importante hoje que você vai perceber é que a gente vai trazer um tom estrategicamente um pouco mais genérico, porque isso vai possibilitar com que a gente tenha um posicionamento perene pelos próximos 20 anos e a gente possa agregar tecnologia, agregar serviço, agregar inovação sem criar ruído, logicamente dentro da nossa linha de atuação, mas sem criar ruído e sem precisar ter que ficar reposicionando toda hora. Então aqui a gente está falando do conceito de marca e depois a gente cascateia a marca para o campo de produto. Tá? Então isso é muito, muito, muito importante. E aqui, Ortiz, como eu falei, né, por isso que o conteúdo ele ficou muito robusto, porque eu estou usando aqui uma lógica que eu uso quando eu trabalho com pesquisa qualitativa, que é mais ou menos a base contextual, tá, para mostrar o que é ser negro no Brasil. E aqui eu vou passar super rápido, porque é gigantesco, principalmente para você entender, quando você for ler, ter essa narrativa organizada do porquê que a gente faz isso. Tá? Então a gente começa nessa contextualização. Antes de falar o conceito é esse, vamos entender cenário, contexto, só que de forma aprofundada. Então a gente começa aqui entendendo o que é ser negro no Brasil. A gente sabe, mas trazendo em dados, tá? E a primeira coisa que eu vou trazer para você, Ortiz, é uma linha histórica, porque eu acho muito importante que a gente entenda o que a gente está rompendo. Então, de 1500 até lá pra puta que pariu, até hoje aqui, quantas leis, processos e estruturas foram feitas para acabar com a gente? E olha só aonde nasce o vinhos, né, e afetos. Então, olha a história que a gente está trabalhando para romper. Por isso que é tão importante a gente ter esse contexto, tá? E depois a gente passa aqui para esse processo de formação, tá? Já trazendo alguns dados de pesquisa para dar essa contextualização. O que é ser negro? O que é ser um negro diverso? E aqui no campo da diversidade, tá? Trazendo toda uma relação entre raça, classe social de diversos perfis, porque a gente precisa entender também, né? Dentro do cenário total, aonde esse sujeito negro está, tanto no campo LGBT, quanto no campo trans, quanto no campo hétero, quanto no campo de consumo. E aí a gente vai cascateando todo esse processo, entendendo quem que é a gente na fila do pão. Tá, eu acho que isso também é importante para a gente poder organizar essa nossa perspectiva, relação de idade, dentro do universo LGBT, dentro do universo trans, as barreiras de acesso à saúde, para a gente já também alinhar ali algumas possibilidades de indicadores, né, quando a gente for pensar em algum tipo de iniciativa, ação, para que cada ponto que a gente possa oferecer, ele tenha algum dado de sustentação. Relação econômica, para a gente poder também ir organizando, né, essa relação dentro de uma proposta que está se dedicando muito também para gerar prosperidade e renda, né, dos seus membros, barreiras de acesso, e aí a gente vai trazendo todos esses universos de número para a gente poder, de forma bem organizada,
entender que cenário a gente tá? E aí, meu amigo, eu fiz um pouco corrida aqui a diagramação, então eu também tô organizando aqui na hora que eu tô te falando, desculpa. Ah, e você vai ver alguns errinhos, tá? De diagramação, algumas coisas fora do eixo. É, é a relação do tempo. E outro ponto também que é legal, Ortiz, eu fiz uma questão de trazer, mesmo dados mais antigos, quando a gente está falando aqui do universo trans, a gente pô, tem ali o último censo de 2019, né? Então, quando a gente está falando dentro desse perfil, né, de criar uma nova masculinidade, por que não também encarar o universo trans de uma forma para a dignificar também? Então, entramos na potência de consumo, principalmente quando a gente vai entender ali o campo corporativo, isso é muito importante. Eu uso esses dados já há muito tempo, tá? E essas pesquisas aqui eu criei, então eu trabalhei, então qualquer dúvida que você tiver também, aquelas pesquisas que eu vou te mandar, a gente pode aprofundar elas. Uma jornada bastante simplificada de autoimagem, para a gente entender também, né, dentro da questão do racismo, como a gente vai sendo forjado, como a gente rompe com esse processo. E aí, meu amigo, vamos lá contextualizando. Entramos no campo corporativo, também para entender esse cenário. Comunicação, então, e no campo da política. Tá? E aí, um ponto importante também, qualificando o mercado de bem viver, principalmente pelas possibilidades de collab e ação conjunta. Né? Então, vamos entender quem que é o perfil ali do brasileiro no campo da saúde mental, atividades, impacto no ambiente corporativo, tudo isso para a gente qualificar tudo que a gente está propondo, tá, meu? Porque é um projeto muito complexo e ele merece ter ali todo o impacto estrutural possível para poder ser redondo. Depois eu trago alguns estudos de tendência, que aqui já não é pesquisa quali, né? Esse contexto mais amplo, mas aqui já de fato para pensar negócio em si, tá? E aí aqui eu trago dois vieses, tá? Um comportamento do consumo mais global, que são tendências que estão organizando também e facilitam a gente entender como o consumidor está lidando dentro de um sentido mais macro. Tá? E é muito interessante, principalmente a relação da desvontade, a falta de vontade, o desejo ali do retorno das relações humanas, o ceticismo, né? Mesmo no campo do otimismo, o próprio ceticismo agora já é padrão de racional de consumo. Toda essa relação que vai ser bastante interessante a gente entender. E essas contratendências também, né? De um lado tem uma desvontade, do outro lado tem uma vontade de ressignificar algo, criar sentido, e uma questão interessante do como que a cautela, né? Também, e o racional está superando o campo emocional porque o dinheiro está muito caro. Isso também é legal para a gente entender. As relações de campo de saúde mental, uma percepção do consumidor brasileiro nessa relação de custo-benefício. E isso é legal para a gente, Otis, porque isso vai dar uma percepção principalmente dessa relação de como a gente acessa a relação de custo-benefício quando a gente for criar a precificação. Né? A gente cobra o que de quem, como, né? E uma análise mais focada no nosso campo aqui do vinhos, tá? Para a gente poder depois, a partir disso, falar. A partir de tudo isso que a gente está trabalhando, quais os caminhos conceituais que a gente vai desenvolver, qual que é o racional e a estrutura do nosso conceito e para onde a gente vai caminhar. E aqui a gente já está juntando Ortiz, diagnóstico, mercado, diagnóstico, dinâmica, consumo, mercado racional. Então a gente afunila comportamento social, estrutura, racismo, para falar, então entendemos tudo isso e agora a gente vai para esse caminho. No próximo vídeo eu vou construir aqui contigo todo o racional do conceito, mais ou menos nessa velocidade, tá, Ortiz? Mas para te mostrar esse racional também que foi desenvolvido.